Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, hoje estou fazendo esse vídeo aqui domingo, né? É dia de acompanhamento semanal. Mas, pessoal, é o seguinte, eu estava pensando já faz um tempo aí, o vídeo de acompanhamento semanal é o vídeo com menos visualização, né? Do nosso canal. E particularmente, como nós fazemos aí uma análise diária, né? Tanto o índice como o dólar, analiso antes do pregão, um pouquinho rápido depois do pregão, né? Eu vou dar um tempinho do acompanhamento semanal, tá? Vamos ver aí se vai fazer falta. Mais para frente a gente pode voltar ou não, mas vou dar um tempinho dele e vamos tentar usar esse tempo aí para um pouco mais de material, né? Um pouco mais de material didático, um pouco mais de técnica, tá? Então é isso aí, tá bom? Nada é fixo, galera. O que a gente está interessado aqui realmente é transmitir conteúdo, né? O acompanhamento semanal talvez não seja um conteúdo tão relevante, né? Então por isso que o pessoal não fica tão atento ali. Então vamos tentar mudar um pouquinho aí, né? Nosso interesse realmente é trazer conteúdo e que seja interessante para vocês aí, que vale a pena, né? Para agregar nosso operacional diário aí. Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos continuar falando um pouquinho aí. Eu falei bastante na semana, né, sobre o novo método operacional, o TEMES, né? Então a gente está interagindo ali no grupo avançado, muita gente aí já testando algumas coisas, né? Esse método operacional vai ser, como eu disse no meu último vídeo lá, né? Vai ser muito esse método vai ser muito diferenciado na Pachamama, né? Porque nós vamos ter funções específicas, né, para esse método, então vai ser interessante, né? Mas eu quero falar um pouquinho hoje com vocês aí sobre saída de segurança, né? Então, como eu já comentei ali durante a semana em um dos vídeos, né, já fiz alguns vídeos sobre o novo método e, né, sobre alguns insights que eu tive no desenvolvimento desse método aí. E ele não tem saída pelo toque na média, né? É um setup que a gente considera agressivo já, né? Ele entra na operação cedo, e isso não é um problema, tá? Não é um problema, mas ele não tem saída pelo toque na média, logicamente, uma vez que ele entra muito cedo no trade, né? Então veja, galera, de alguma forma a gente tem que gerenciar o risco, né? Tem que gerenciar o risco, não adianta, né? A gente trabalha em base matemática, estatística e em termos de probabilidades. Quando a gente está falando da metodologia tradicional, o que é a metodologia tradicional, pessoal? É o nosso método básico. Esperou o preço abrir uma distorção significativa em relação à média móvel, entra na operação no sentido contrário, esperando que o preço retorne para a média móvel. Tá? Essa é a metodologia básica. Chegou na média móvel, zero operação. Ganhando, perdendo ou empatando. Tá? Então, esse é o método básico, é o que está baseado todo o nosso estudo estatístico de histograma DX, range stop, força DX, dispersão DX. Todos os dados que nós coletamos, né, são baseados nisso. O preço saiu da média até o preço retornar para a média. Uma vez que nós não saímos pelo toque na média, quando o preço retorna para a média, nós estamos desconsiderando alguns dados estatísticos que não vão fazer sentido para a gente. Então não faz sentido um range, a gente saber qual que é esse range do preço em relação à média. Não faz sentido. Por quê, pessoal? Porque a gente não sai pelo toque na média. Tá? Pode fazer algum sentido o histograma DX, o dispersão DX? Pode. Até pode, se nós queremos aí limitar a quantidade de operações, o ponto que você está entrando, tá? Pode. Agora, uma vez que você não sai no toque da média, você fica à mercê do mercado, tá? Então, nós temos que gerar outros filtros de segurança. Outras questões que nós vamos fazer no gerenciamento do nosso trade que vão trazer um pouco mais de segurança para a nossa operação. Tá? Porque no final das contas, o que a gente quer, galera? A gente quer ganhar dinheiro. Tá? E para ganhar dinheiro, você tem que fazer o quê? Ganhar mais do que perder. Que vai perder, todo setup vai perder um momento ou outro. Todo setup, toda estratégia, tudo. Não adianta. Não existe nada que vai só ganhar. Tá? Então, o que nós temos que fazer é gerenciar isso. Quanto ganha, quanto perde. Só isso. É isso que vai botar dinheiro na tua conta. Tá?
Então, nós não temos saída pelo toque na média. Então, a gente vai considerar, né? A gente vai analisando isso, é um trade mais arriscado, porque quando o preço toca na média, o que a gente já conversou várias vezes, a gente não sabe o que ele vai fazer mais. Você vai continuar aqui, por exemplo, o preço saiu da média. Você afastou da média, voltou para a média. Depois que ele tocou na média aqui, o que vai acontecer? A gente não sabe, o preço pode cair e vir dar nosso ganho, ou o preço pode subir e estopar a gente lá em cima. A gente não sabe, tá? Então nós temos que entender melhor a movimentação frente a esse modelo operacional, né? Para gerar segurança operacional, porque no final das contas a gente quer saber a probabilidade de a gente ganhar dinheiro, de dar certo a operação, tá ok? Então é isso aí. Bom, qual é um dos filtros que nós vamos utilizar, pessoal, para gerenciar melhor o nosso risco dentro da operação? Então veja, como a gente não tem... Então nós vamos ter duas formas, na verdade, duas formas de sair do trade. Né? Quando nós estamos na metodologia tradicional, nós temos três formas de sair do trade. Nós podemos sair no nosso ganho, no toque da média ou na nossa perda máxima. São três formas de você sair da operação. Tá? No ganho é maravilhoso. No toque da média pode ser bom, pode ser ruim. Não tão ruim. Né? Geralmente não tão ruim. E no stop loss é muito ruim. Você perdeu o dinheiro ali. Né? E stop máximo. Né? Tua perda máxima estipulada. Tá estipulado, mas é ruim. Ninguém gosta de perder dinheiro. A gente sabe o que vai acontecer, mas ninguém gosta. Mas tem que estar preparado, mas ninguém gosta. Né? Beleza. Quando a gente não tem a saída de segurança, então aqui nós temos apenas duas formas. Ou a gente ganha da operação, ou a gente tem uma perda máxima. Tá? Ou a gente tem uma perda máxima. Então, só já analisando isso, a gente já consegue ver que, opa, há um risco um pouco maior. Óbvio. Tá? Então, como a gente pode gerenciar esse risco aí? Bom, primeira coisa, uma vez que a gente está entrando na operação cedo, né? Cedo. Então, pessoal, a gente não está muito aí, se a gente está entrando comprado, se a gente está vendido, como é que está esse movimento, né? Lembrando que esse é o novo método, então, né? Quem não assistiu ainda os últimos vídeos, assista lá, né? Já tem alguns vídeos aí sobre isso aí. Nós vamos abrir o operacional em 2 setups. Em vez de operar comprado e vendido, nós vamos operar só comprado e só vendido, tá? 2 robôs separados, a mesma configuração, exatamente a mesma parametrização, só vai alterar, um vai operar só comprado, o outro só vendido, né? Isso já é uma forma de gerenciar o risco, tá? Então nós vamos, por exemplo, pessoal, aqui, e outra coisa, entrada invertida, né? A entrada invertida. Agora, a entrada invertida vai ser útil para a gente, porque muita gente pode pensar assim, se eu estou operando comprado e vendido no mesmo robô, e com entrada invertida, né, um robô só, com entrada invertida, nesse movimento aqui, o que ele vai fazer, pessoal? Quando o preço se afastou da média, ele vai dar um sinal de venda, porque a gente vai esperar que o preço retorne para a média, só que a entrada está invertida, então ele vai comprar. Tá? Ele vai comprar. Então, nesse tipo de movimento direcional aqui, ele vai estar comprado, ele vai comprar, até o preço voltar a cair. Aí o preço continua subindo, ele vai comprando, se o preço estiver acima da média. Agora, um momento que o preço vem para baixo da média, o que ele vai fazer? O sinal seria de compra, ele vai vender. Aí o que aconteceu? Vendeu, mas o preço continua subindo. Aí o preço vai contra a operação, vai ter que se virar. Tá? Então não quer dizer, pessoal, que é só flores, né? Nessa subida aqui eu vou só comprar. Não, tem momentos que o preço vem abaixo da média, mesmo no movimento direcional. E eu estou mostrando aqui a média 25, galera. A gente trabalha aqui, a gente faz a entrada geralmente na média 3. Muito mais rápida. Então a gente não tá focado nisso, tá? Não é o nosso foco. Eu quero pegar esse movimento aqui e só comprar. Isso não é o nosso foco. Tá? Não tô nem aí. Vale a pena? Cara, é outra coisa. Não tô nem aí para isso. Eu quero achar outras oportunidades. É outra coisa, tá? A grande questão que eu quero que vocês entendam é isso. Se você estiver esperando apenas um robô, até seria uma justificativa você falar assim, mas aqui nesse movimento então eu vou entrar comprando, beleza, vai ser bom.
mas em um momento ou outro você vai se enroscar e o preço vai contra a sua operação, seja aqui ou seja em qualquer outro tipo de movimento que você vai pegar contra, galera. Não adianta isso, tá? A questão é a seguinte: você pode querer buscar um movimento de direção, que eu nem vou falar de tendência porque seria tosco, né? Num minuto aqui, você já sabe minha opinião sobre isso. Então, vamos botar, por exemplo, aqui que você quer entrar nesse tipo de movimento porque você acha que é menos arriscado você entrar a favor da amplitude do movimento desse momento. Mas um momento ou outro você vai entrar e o preço vai contra a sua operação. Não tem conversa. Não tem conversa. Tá? Você pode tentar rastrear ao máximo a direção do movimento. Você vai entrar contra, o mercado vai contra você em algum momento e rápido. Tá? Então, essa busca por tentar entrar na direção do movimento, para mim, é uma busca infundada, que não tem sentido, que você não consegue. A grande questão, o que é, pessoal? Tem muita gente que fica se debatendo, pessoal. Fica tentando estudar e gasta tempo tentando fazer com que entre só em movimentos a favor aqui do movimento tal, que é muito mais seguro. Mas é impossível. Você vai, em muitos momentos, tomar aquela revertida de você achou que era aqui, o mercado vem contra, porque é gráfico de minuto, galera. É muita volatilidade, é muita movimentação. Tá? Então, não vale a pena, não gaste o seu tempo tentando afinar sua entrada na operação. Olha o que eu estou dizendo, pessoal. É perda de tempo tentando afinar a tua operação para você entrar num movimento, né? O ponto de entrada ser um movimento maravilhoso, onde vai dar certo com o tempo. Você pode chegar num nível de acerto bom, mas muitas vezes você vai tomar uma revertida, porque esse mercado reverte a qualquer momento, toda hora. Né? Então, a grande questão, o que é a grande questão? O que é o mais importante? É o gerenciamento do teu trade. Tá? Você ter um bom ponto de entrada é bom, é excelente, é legal. Agora, o mais importante é o que você faz depois que você entra na operação. É nisso que você tem que gastar a maior parte do seu tempo. Não estou falando que o ponto de entrada não é importante. Tem a sua importância. Mas tem gente que coloca a importância nele muito maior do que o devido. Perde muito mais tempo do que o devido. Tá? É apenas um critério de entrada. O mais importante é o que você faz durante o seu trade. No meio da operação, o preço foi contra a sua operação? Tá, o que você vai fazer agora? É isso que vai definir, tá, se o setup vai ser lucrativo ou não. Ok? Então, perca mais tempo nisso do que tentando achar o santo graal do ponto maravilhoso onde você só vai ganhar dinheiro na entrada da operação. Tá? Então veja, nesse método operacional, um método agressivo, onde nós entramos com 2 setups abertos. Então eu estou olhando um setup e estou abrindo ele. Tá? Estou abrindo ele. Um só comprado, um só vendido, com entrada invertida. A entrada invertida, pessoal, você precisa entender. A entrada invertida não é para pegar esse movimento de direção e ir comprando. Não é para isso. Não é. Sabe por que não é, pessoal? Porque se um vai estar comprando aqui, o outro vai estar vendendo. Então, qual o sentido? Se fosse um comprado e vendido e eu vou entrar apenas em um trade fazer essa compra, que até seria. Eu já falei que não faz diferença, mas até seria um objetivo. Agora, se eu estou tentando entrar no mesmo momento, comprando e vendendo, qual a diferença de eu entrar nessa subida aqui, na direção? Eu vou estar nos dois sentidos. Então, esse não é o objetivo da entrada invertida. A entrada invertida, tá? Ela vai me ajudar a versão que vai entrar comprando aqui, ela vai fazer ganhos curtos. Por exemplo, no índice aqui, ganhos de 75 pontos, 100 pontos. Essa subida aqui, por exemplo, foi uma subida ali de 800. Tá? Se eu não tivesse com a entrada invertida,
ela iria fazer um ganho de 100 pontos e iria sair da operação, não ia entrar de novo em todo esse movimento. Porque ela ia ter que esperar para comprar o quê? O preço abaixar da média. Então o objetivo é o quê, pessoal? O que está vendido nesse movimento aqui, ele vai estar pendurado. Vai estar pendurado. Ele vendeu, o preço subiu, ele está pendurado. Ok, tranquilo. E o que está comprado, eu quero que ele faça um monte de operação para redear, para contrabalancear o outro setup que está perdendo nessa subida. Logicamente que eu não quero que ele faça apenas um trade de 100 pontos de ganho, porque o outro não vai ter apenas 100 pontos de perda. Não, ele vai ter 800 pontos de perda. É claro que vai ser muito difícil eu fazer 800 pontos de ganho aqui, porque os ganhos têm que ser curtos. Aí vão me falar, então bota um ganho grande. Não funciona. Tá? Não funciona um ganho grande. Dá um ganho de 800 pontos. Não funciona. Por quê? Aonde a gente vai fazer dinheiro, pessoal? Se um está redeando sempre o outro com ganho grande, não faz dinheiro. Eles vão se equivaler. Então tem que ser com ganhos mais curtos. Só que ele precisa operar. Ele precisa operar. Então, por isso que a entrada é invertida. Para que o só comprado nesse tipo de movimento aqui, o que vai estar comprando, né? O só comprado não, porque vai ser só comprado e vai inverter, tá? Mas o que estiver comprando nesse momento aqui, ele vai ter que fazer um trade, aí sai, entrar de novo, sai, entrar de novo, sai, entrar de novo, fazer um monte de trade nessa subida aqui. É por isso da entrada invertida. Tá? Então não é para tentar pegar a direção do mercado, a tendência do mercado, porque a gente está nos dois sentidos, cara. Então, pouco importa. Né? É mais para ali realmente. Então, veja, esse conceito tem que estar claro, você tem que entender isso. Cara, você precisa entender o mecanismo do setup. Tá? Então a entrada invertida é para isso. Não quero ninguém depois no grupo me falando que não entende por que é a entrada invertida, hein, galera? Mais do que tá super claro aqui agora, né? Isso aqui não tem conversa, né? Tá fácil, tá? Beleza. Então veja, então nós estamos abrindo o setup, comprado e vendido, entrada invertida. E o que nós vamos fazer então para gerenciar melhor o nosso risco, galera? Duas coisas. Primeiro, nós vamos dispor, o que eu falei para vocês no último vídeo, onde que está o dinheiro? Porque se os dois setups estão iguais, um só comprado, um só vendido, enquanto um está com um contrato indo a favor e o outro está com um contrato indo contra, eles vão se equivaler. Ninguém ganha dinheiro. Um perde um ganho, perde um ganho. Aonde está o dinheiro, pessoal? O dinheiro está nos aumentos de posição do que está indo contra. A versão que está indo contra, seja comprado, seja vendido, você vai realizar aumentos de posição em pontos específicos, puxando o preço médio para que você possa sair da operação no recuo do preço. Por quê, pessoal? Se você puxa teu preço médio e você consegue sair rapidamente desse trade com 0 a 0 ou com ganho, e até 0 a 0 serve, né, galera? Por quê? Porque o outro está ganhando. O que está comprando aqui está ganhando 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos de índice. E o que está vendendo está aumentando posição, aumentando, para tentar sair daqui, ó, 0 a 0, pequena perda ou ganho. Porque o ganho que a gente vai fazer, que a gente quer preservar, é do outro que está ganhando. Vocês estão entendendo o raciocínio, pessoal? É isso. Tá? É isso. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Tá? Então, é isso. Se você sabe que onde está o dinheiro está nos pontos de aumento de posição, né? Onde a gente puxa o preço médio e sai da versão que tá com problema, que está indo contra o movimento no momento. Então você tem que se preocupar com isso. Otimiza isso. Entenda como é que funciona. Gerencia o risco aqui. Tá? Outra coisa. A gente vai trabalhar nesse estilo com realização parcial, que faz muito sentido, uma vez que a gente sai pelo toque na média. Quando sai pelo toque na média, eu já falei várias vezes que realização parcial não vale a pena, porque você tem pouco tempo, você tem um tempo limitado, o preço tocou na média, você sai da operação, então você não pode fazer parcial, porque a parcial ela vai te
não digo piorar teu preço médio, né? Mas ela não vai deixar você ficar tão bom teu preço médio, porque ela vai ir soltando o contrato, tá? E você não tem tempo. Quando você tem saída de segurança, saída para toque na média, você não tem tempo, você tem que ser rápido, ágil. Quando você já não tem, você tem tempo para operar. Então o que você pode fazer, pessoal? Para você gerenciar o teu risco, tua exposição, nós vamos trabalhar com realização parcial, tá? Realização parcial. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre realização parcial, explicando como funciona o mecanismo da realização parcial. Tem muita gente nova que não conhece ainda, tá? Então eu vou explicar em detalhes a realização parcial mais uma vez para vocês entenderem, tá? Então eu vou falar um pouquinho por cima de todo o processo aqui agora. Outra coisa, nós vamos trabalhar com os pontos de aumento de posição em relação ao preço médio, tá? Por que isso, pessoal? Porque uma vez que nós não temos saída de segurança, esse trade pode ir longe, pode demorar muito tempo. Por exemplo, esse movimento aqui do índice, olha. O preço foi, deu uma voltada, aí foi de novo, corrigiu, aí foi de novo, corrigiu, aí foi. E foi, olha a amplitude dessa subida aqui num fractal maior, né? 1.500 pontos. Então veja, pessoal, nesse movimento aqui, tá? Você precisa ter que, geralmente nesse estilo operacional, você vai ter que lidar com ranges maiores. O preço vai contra a sua operação, no caso, um deles, né? Pode ir muito. E você pode não conseguir sair nesse recuo aqui. Aí você vai carregar a posição para tentar sair aqui. Aí vai carregar a posição para tentar sair aqui. Aí vai carregar a posição para tentar sair aqui. Só que é o seguinte, galera. Tá? Você vai aumentando a posição e não pode ser muito contrato. São pouquíssimos contratos. Já vai falar mais sobre isso depois, né? Só que uma vez que você tem tempo, a realização parcial faz muito sentido. Porque você vai realizar parcial os contratos dos aumentos de posição e vai pegar ele de novo. Se o preço for contra, você vai pegar de novo. Aí você realiza parcial, faz dinheiro com as parciais, o preço vai contra, você pega esses contratos de novo. E uma vez que você está num trade que você não tem uma limitação para sair do trade, que é o toque da média, não tem isso, o preço pode ir contra a sua operação. E se você está com os aumentos de posição fixos em relação ao seu ponto de entrada, você fica muito preso, engessado. Tá? Então nós vamos trabalhar com o aumento de posição em relação ao preço médio, porque cada vez que você realiza uma parcial, o teu preço médio é atualizado. Teu preço médio melhora. E o robô, ele vai o quê? Ele vai reajustar os teus pontos de aumento de posição. Para que num trade, por exemplo, o que está vendido aqui, ele vai subindo contra a operação, aí aumenta a posição, faz parcial. Aumenta a posição, faz parcial. Aumenta a posição aqui, faz parcial. E ele vai melhorando o preço médio, diminuindo às vezes um pouco a exposição, melhorando o preço médio. Aí o preço foi contra a operação de novo, ele vai pegar de novo esses aumentos de posição que ele já tinha feito aqui parcial. Ele vai pegar de novo e vai fazer o quê? Parcial de novo, parcial de novo, parcial de novo. Aí o preço foi contra, ele melhorou o preço médio. Aí ele vai pegar de novo esses aumentos de posição que estão em relação ao preço médio, ou seja, eles estão indo mais para cima aqui, né? Porque o preço médio está melhorando e ele está jogando os aumentos de posição um pouquinho mais para cima. Aí você vai, o preço foi contra, pega de novo eles e faz parcial. Pega de novo e faz parcial. E você vai fazendo isso aí, ou seja, ele vai diminuindo a tua exposição. Porque se você tivesse fixo aqui, galera, pontos fixos e aumento de posição, você vai colocar aqui mais um. Chega lá em cima, você está carregado de contrato. O risco alto, porque você botou muito contrato. Tá? E o preço pode ter voltado a dar teu ganho ou pode continuar subindo. Então, uma vez que... E a gente sabe que o preço se movimenta muito quando está subindo. Pessoal, olha aqui. Ele não sobe de uma vez seco e reto. Não. Ele vai subindo e corrigindo. Subindo e corrigindo. E nós temos que se utilizar disso aqui para fazer as parciais, melhorar o preço médio,
jogar os aumentos de posição em relação ao preço médio um pouquinho mais para cima aqui e pegando de novo esses aumentos. Ou seja, pessoal, vai trabalhando o trade, vai trabalhando a movimentação do preço, melhorando o teu preço médio, não deixando com que você fique com muitos contratos, porque quando você está lidando aqui com pontos em relação ao preço médio e parcial, você vai chegar aqui em cima, por exemplo, com 10 contratos de índice, porque você foi atualizando o preço médio, melhorando o preço médio, jogando os aumentos de posição para cima, tá? Mas se você não tivesse isso, você chegaria aqui com 20 contratos vendidos de índice, porque os pontos estavam fixos, não importa a movimentação que ele fez aqui, você não fez parcial, você só foi colocando contrato. Então, a reeleição parcial, ela vai te deixar mais leve na operação, uma vez que a gente tem a reeleição parcial, os pontos por aumento de posição em relação ao preço médio, tá? E vai te dar uma dinâmica maior, vai gerenciar o teu risco, vai gerenciar a tua exposição, vai melhorar e vai te deixar você dentro de um trade dinâmico frente à movimentação que o mercado fizer. Tá? Então, galera, é importantíssimo isso e gerencia teu risco de forma muito eficiente, muito inteligente. Né? Agora, eu vou ter que fazer vídeos explicando cada fase, tá, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, a reeleição parcial, eu tenho que explicar um pouquinho da reeleição parcial. E eu preciso também mostrar para vocês como que funciona em relação ao preço médio, né? Essa questão se não é complicado, né? Mas a questão em relação ao preço médio, né? De jogando os contratos, solta contrato, pega contrato, solta contrato, pega contrato, solta contrato, vai atualizar teu preço médio e vai jogar os aumentos de posição para cima. Não é difícil você visualizar isso, é fácil, tá? Mas é importante, né? Um ponto que eu vou ter que fazer um vídeo também falando, que tem bastante coisa para falar, é o que, pessoal? Nós vamos utilizar nesse método agressão nos aumentos de posição. Cara, isso é muito, muito importante. Tá? É outra função de segurança que vai melhorar o teu gerenciamento de risco. Então veja, nós não saímos pelo toque na média, mas nós temos várias funções de segurança. A agressão na entrada da operação, para mim, pouco importa. Não quero. Não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença para mim é a agressão nos aumentos de posição. Tá? Então, vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre isso aí, porque é muito importante. Você precisa entender como que é essa dinâmica. Como que é essa dinâmica da agressão nos aumentos de posição. Isso em relação ao preço médio, fazendo parcial. Então, galera, eu estou falando para vocês que é um sistema operacional um pouco mais complexo do que o método tradicional, tá? Mas não se assuste no início agora. Parece mais complicado do que é, tá? Parece complicado, mas não é. É interessante e dá para fazer de um nível bem razoável de simples ali, assim. Dá para configurar tranquilo, tá? Mas o que eu estou querendo tentar mostrar para vocês é que vocês entenderem como funciona a dinâmica. Isso é importante, pessoal. Tá? Entender. Você pode colocar lá, pegar no grupo lá a configuração padrão e jogar? Pode. Mas se você entender como é que funciona o operacional, cara, a tua evolução vai ser muito maior. A tua adaptação, quando necessário, vai ser muito mais fácil. Tá? Então é isso. Bom, para hoje é isso. Não quero deixar vídeo longo, galera. Que fica muito longo o vídeo, fica maçante. A galera não assiste. Então, tentar deixar os vídeos mais curtos assim, né? Tentei dar uma apanhada geral. E nos próximos a gente vai focar especificamente então, nessas questões. Tá? Não vai dar para falar para tudo de uma vez, mas vamos pegar essas questões específicas e vamos trabalhar para vocês entenderem melhor aí como funciona cada partezinha do gerenciamento de risco que a gente está fazendo por conta de não ter saída pelo toque na média. A gente vai ter que lidar com outras formas para gerenciar melhor o nosso risco operacional ali. Tá? Tudo de forma inteligente, matemática, coerente, galera. Tá? Isso que é mais importante. É um trade coerente. Não é um trade que a gente não sabe o que está fazendo, indiscriminado. Não. Tudo sabe o que está fazendo. Usando estatística, matemática, probabilidade. Tá? Então, é isso aí. Então, beleza, galera. Então, vamos nos próximos dias aí, a gente já vai pegando aí detalhadamente essas questões
e vamos trabalhando em cima disso aí, beleza? Obrigado pela atenção, até mais.